Olá, alunos, tudo bem? Desejo muita saúde a todos. Vamos continuar falando sobre polaridade e geometria molecular, já que a gente acabou, de sair dos nossos estudos de ligações químicas e falamos sobre ligação covalente. Então, vamos falar sobre uma ligação covalente apolar. Esse A é uma negativa, que significa não polo, ou seja, na hora que nós temos uma ligação química covalente, o par de elétrons ele é compartilhado por ambos os átomos e eles estão, querendo uma proximidade maior desse par de elétrons para si. Mas quem é que ganha essa competição? É quem é mais eletronegativo, aquele que gosta de atrair elétrons para si, quando nós temos uma ligação covalente. No caso de átomos iguais, como no exemplo visto, hidrogênio e hidrogênio, não existe essa diferença de eletronegatividade. E com isso, átomos de elementos químicos iguais ou até elementos químicos diferentes que tenham uma pequena diferença de eletronegatividade, esse par de elétrons ele fica igualmente distribuído entre ambos os átomos. E com isso, nós não temos uma carga parcial. E aí a gente chama essa ligação de ligação covalente apolar, ou seja, átomos iguais ou átomos de elementos químicos diferentes com diferença de eletronegatividade muito pequena ou até relacionado a geometrias em que a gente vai ver posteriormente. Ligação covalente polar, aí o nome já está dizendo, eu gero um polo, como se fosse um polo de uma pilha, positivo e negativo. Eu preciso de átomos de diferentes eletronegatividades e com isso o par de elétrons ele fica distribuído de uma forma desigual na nuvem eletrônica. E aí o hidrogênio, que é bem pequenininho, e pouco eletronegativo, comparado ao cloro, que é bastante eletronegativo, cloro, vai puxar o par de elétrons para o lado dele. E como o elétron é negativo, o cloro vai assumir uma carga parcial negativa, já que ele é bastante eletronegativo. E com isso o nosso hidrogênio vai ter o par de elétrons mais afastado dele e aí ele assume uma carga parcial positiva. Então o par de elétrons existe entre eles, só que ele está mais deslocado para o cloro, que é mais eletronegativo, assumindo uma carga parcial negativa e, como consequência, o hidrogênio assume uma carga parcial positiva. E aí nós temos moléculas, em que nós temos as ligações covalentes polares e apolares dentro de uma mesma molécula. O nosso exemplo, que é dado aqui no nosso material, é a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Nós temos HOOH. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma ligação polar, que é a ligação hidrogênio-oxigênio, que está sendo grifada em vermelho, e também a ligação apolar, que é a ligação oxigênio e oxigênio, tá? Então, é só para a gente mostrar que também a gente pode ter, essa polaridade acontecendo simultaneamente. Vamos falar sobre geometria molecular e polaridade da molécula. Agora a gente vai pegar exemplos mais complexos. A gente avaliou moléculas diatômicas, de dois átomos, em que são átomos iguais, que a molécula é apolar, e átomos diferentes, em que a molécula é polar. Vamos falar agora sobre geometria. Então essa tabela, ela costuma ser uma tabela mais de decoreba, mais de você entender os comandos. Vamos lá, quando temos dois átomos, é claro que a gente não vai possuir um átomo central, é uma dupla. A molécula sempre é linear, ela está sempre com 180 graus no plano, e com isso a gente tem átomos iguais ou átomos diferentes, como H2, F2, HCl, CO, são sempre moléculas diatômicas que serão lineares. A partir do momento que eu tenho três átomos, eu posso ter duas situações distintas. Na primeira situação, o átomo central não possui par de elétrons disponíveis, par de elétrons emparelhados, como por exemplo CO2.
O carbono, que é o elemento central, ele utilizou todos os elétrons que ele possui na camada de valência para fazer a ligação. Então, com isso, ele não tem par de elétrons sobrando. E ele, então, é uma geometria, esse composto é uma geometria linear, tá? Quando o átomo ele possui o átomo central, par de elétrons disponíveis, esse par de elétrons que sobra disponível, que não faz parte da ligação, ele empurra a ligação para baixo. Então, com isso, nós vamos fechar, né? Nós vamos angular a nossa molécula e aí a gente passa a ter um ângulo para a água de 104,5 graus. E com isso nós temos exemplos da família do grupo 16, que é o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, formando a água, o H2S, H2SE, H2TE. Tá? O nitrogênio também tem um par de elétrons no topo ali do nitrogênio e ele empurra as ligações, formando uma geometria angular, tá bom? Para 4 átomos, né, o átomo central também não possuindo elétrons disponíveis, a gente vai ter uma geometria trigonal plana, que é 120 graus, né, a cada lado, formando um triângulo. E quando o átomo central possui o par de elétrons emparelhados, para 4 átomos, como no nitrogênio, a gente empurra também as ligações e aí a gente passa a ter uma pirâmide, tá bom? 5 átomos, independente do átomo central, a minha geometria é sempre tetraédrica, tá? Em que eu tenho, né, na figura, ângulos de em torno de 109 graus, como CH4, em que nós temos no ápice central, nós temos o hidrogênio e na base nós temos 3 hidrogênios, formando então uma estrutura tetraédrica. E para terminar, 6 átomos, independente do átomo central, a gente vai ter uma bipirâmide trigonal ou, né, bipirâmide triangular, que é um exemplo de uma base em que nós temos um triângulo e no ápice nós temos um átomo envolvido nessa ligação, formando então uma bipirâmide, tá bom? Então nós temos os exemplos, todos os exemplos de geometria conhecidos e a gente sempre vai ter que consultar essa tabela para fazer as atividades de hoje, os exercícios que nós vamos ter em aula. E como é que nós vamos discutir a polaridade dessas moléculas mais complexas, né? Então vamos lá. Quando as moléculas elas são diatômicas, como HCl, e possuem uma diferença de eletronegatividade, o H e o Cl, nós temos então uma molécula polar. Porque o cloro, já foi dito anteriormente, ele aproxima o par de elétrons da ligação para ele. Então, nós temos um exemplo de uma molécula que é polar. Quando nós temos o CO2, olha o que vai acontecer com o CO2. Nós temos o carbono, uma ligação dupla de um lado e dupla do outro. Desculpa, o que nós temos que considerar? Nós temos que considerar cada ligação dupla como uma nuvem eletrônica. Então, uma dupla é uma nuvem, a outra dupla é uma outra nuvem. Então, nós temos duas nuvens e nós temos 2 átomos de oxigênio. Então, a quantidade de nuvens é igual à quantidade de átomos de oxigênio. A molécula ela é apolar. Sempre quando a gente tiver esse empate, né, ela vai ser apolar e quando for ao contrário, polar. Vamos ver o exemplo contrário, que é exatamente isso que eu vou falar agora. Na água eu tenho a ligação OH de um lado e OH do outro. Eu tenho 2 nuvens, beleza? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. A princípio, parece que empatou, só parece. Só que nessa nossa estrutura da água, aí não está sendo representada, mas nós temos
né, dois pares de elétrons que não fazem parte da ligação, que vão contar também como nuvens. Então vamos lá, ó. Ligação OH é uma nuvem, ligação OH é uma outra nuvem, um par de elétrons que não participa da ligação é uma outra nuvem e o outro par de elétrons também que não participa da ligação é uma outra nuvem. Então são 4 nuvens e 2 átomos de hidrogênio. A molécula é polar. Trigonal plana. Como é que vai ser a trigonal plana? O boro, ele é um elemento que ele fica deficiente em elétrons. Se nós contarmos aí o boro, ele vai estar somando 6 elétrons na camada de valência, mas mesmo assim a estrutura dele é aceita. Ele é bastante estável. E aí nós temos 3 nuvens, que são os cloros, 3 nuvens, e nós temos também 3 átomos de cloro, empatando 3 nuvens e 3 átomos. A molécula ela é apolar. Piramidal, vamos lá. O nitrogênio agora ele tem um tracinho, tipo um chapeuzinho em cima dele. Esse tracinho, esse chapeuzinho é o par de elétrons que não participa da ligação. Então nós temos as ligações NH, né? Nós temos 3 ligações NH, então nós temos 3 nuvens NH e mais esse par de elétrons que eu acabei de citar. Então nós temos 4 nuvens e 3 hidrogênios. A quantidade não empatou, então a molécula é polar. Vamos lá. CH2Cl2. Nós temos nuvens diferentes, porque nós temos nuvens de hidrogênio e nuvens de cloro. Então, se eu for contar, se o meu referencial for o hidrogênio, eu tenho 2 nuvens e eu tenho 4 átomos, então não empatou. Se o meu referencial for o cloro, eu tenho 2 nuvens do cloro e o total de 4 átomos ligado ao carbono, também não empatou. Então, são moléculas polares. Tá bom? Então, por hoje é só e até mais. Beijos!